meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui comigo, professor Luiz Dudu, seu professor de filosofia. E nós vamos então dar continuidade, na verdade nós vamos concluir essa parte de filosofia moderna, trabalhando agora com um dos filósofos mais importantes do período moderno, Immanuel Kant. Um dos filósofos mais mal incompreendidos, talvez pela refineza da sua filosofia, pela sua proposta filosófica profunda. Então, há uma certa dificuldade de se compreender os escritos, né, e as falas de Kant. Uma das suas principais obras é o Fundamento da Metafísica dos Costumes. Então, nós vamos aqui trabalhar as principais dicas aqui para você chegar na sua prova, ó, tinino. E eu trouxe questões do Enem para você ver como que Kant cai em prova. Então vamos lá comigo? Vamos comigo? Vou deixar aqui meu Instagram para você, @LuizDudes, sempre com conteúdos muito pertinentes aí para a sua aprovação. Então Kant, o iluminismo, a autonomia e a ética do dever, aqui comigo agora no canal Construindo Vencedores, o local da sua aprovação. Vamos juntos? Então olha só. Eu vou colocar aqui algumas informações importantes de forma inicial para você. O Kant, ele é um filósofo nascido em 1724, é o nome do iluminismo alemão. O maior nome do iluminismo alemão, ok? 1724 a 1804. Um dos mais importantes filósofos desse período, e uma das suas principais características vai ser tentar unir o pensamento racional com um pensamento empírico dentro de uma proposta de filosofia própria. Então ele vai unir, olha lá, ele vai unir. Ele vai fazer essa união, ok? Então ele vai buscar unir a experiência com a razão dentro de um sistema filosófico próprio. Então para o Kant, em vez do conhecimento se ajustar ao mundo, é o mundo que vai se ajustar ao conhecimento produzido pelo sujeito. Por isso que nós vamos falar aqui de ética, que é esse conceito de comportamento universal, que vai ser trabalhado aqui pelo Kant, né, dentro de uma proposta bastante específica, ok? Então, olha lá. Então, ele vai trabalhar aqui o conhecimento dentro de uma perspectiva do resultado da interação entre o conhecimento vai ser igual à sensibilidade, conhecimento vai ser igual a sensibilidade e entendimento vai ser a união dessas duas propostas aqui, ok? O entendimento como categorias racionais e a sensibilidade como categorias empíricas. Então você vai perceber que eu vou muito falar disso aqui, porque ele vai unir essas duas perspectivas aqui dentro da sua filosofia, ok? Então ele vai unir aqui. Então o conhecimento verdadeiro aqui é possível apenas no âmbito dos fenômenos, ou como vai ser chamado posteriormente de fenomenologia, e não da razão matemática ou dos números em si. Na verdade, isso se complementa dentro da perspectiva dos fenômenos, mas nós entendemos o resultado do conhecimento a partir do fenômeno, de como ele se manifesta, de como ele acontece, de como ele está presente na sociedade e assim sucessivamente, ok? Então, dentro da perspectiva da ética kantiana, nós vamos ter a ética baseada na autonomia da razão e do dever, mas também baseada nas questões da moralidade. Então a moralidade não depende das consequências, né, como o utilitarismo, por exemplo, mas da intenção racional e do cumprimento do dever. Então ética para ele será o quê? O cumprimento do dever. Show de bola? Tranquilos? Pegaram? Ok? Então vamos lá.
Quem foi Immanuel Kant? Vamos destacar então aqui as principais, depois desse resumo, vamos destacar para vocês aqui as principais partes relacionadas aqui a Immanuel Kant. 1724 a 1804, um dos maiores filósofos da história, nascido na Prússia, né? Sua obra representa um marco, a transição, olha lá, transição do pensamento moderno para o pensamento contemporâneo. Então isso aqui você tem que guardar. Isso aqui você precisa guardar. O pensamento do Kant é o período de transição entre o período moderno e o período contemporâneo, que vai ser o próximo bloco que nós vamos iniciar trabalhando em filosofia. Todas as características do período contemporâneo. E ele vai criticar quem? O dogmatismo. A exemplo dos outros filósofos iluministas, dos filósofos da Revolução Científica, como Nicolau Copérnico, como Galileu Galilei, como Johannes Kepler, como Isaac Newton, como os filósofos do iluminismo, Locke, Rousseau, né? O próprio Kant posteriormente vão criticar, Voltaire vão criticar o pensamento dogmático. O pensamento dogmático que estava relacionado aos princípios teológicos da igreja. E ele vai buscar unir então o racionalismo com o empirismo, e aí então ele vai trazer um modelo de idealismo crítico. Tá? Então sua filosofia vai ser conhecida como idealismo crítico. Se aparecer essa expressão na sua prova, você já sabe o que é. Então o que seria o idealismo crítico, professor? É a investigação dos limites e possibilidades do conhecimento humano. Então, como eu disse na aula para vocês aqui, os limites e as possibilidades do conhecimento humano. Não é o conhecimento que vai se adaptar ao mundo, mas é o mundo que vai se adaptar ao conhecimento humano. Essa é a proposta da filosofia de Kant. Por isso que ela é importante para você compreender essa transição do pensamento moderno para o início da contemporaneidade. Porque na contemporaneidade nós vamos trabalhar conceitos como ontologia, tá? Como epistemologia, como fenomenologia, como existencialismo sartriano, dentre outras questões, a teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas. Então, dentre outras questões importantes aqui, que servirão de base, os conhecimentos de Kant, para que a gente possa entender posteriormente. Crítica da Razão Pura é um dos seus livros mais fantásticos. Você precisa, você encontra baratinho aí, em PDF você encontra aí na internet, é de domínio público. Crítica da Razão Pura, leia, porque é extremamente importante e fundamento da metafísica dos costumes. Então olha lá na tela para você. Então além disso, Kant é uma das principais referências do movimento iluminista, mas especificamente, vou destacar aqui para você, do iluminismo que? Alemão. Do iluminismo alemão. Um dos principais autores do iluminismo alemão, ok? Movimento que vai valorizar o que, gente? Obviamente a razão, a liberdade, contra a ignorância, a opressão, mas também vai levar em consideração o aspecto prático desse conhecimento. Vai levar em consideração os aspectos o quê? Os aspectos empíricos desse conhecimento, ok? E esses aspectos empíricos, obviamente, estão relacionados com as questões da prática, do conhecimento que é realizado na prática, ok? Então, olha lá. Nós temos aqui, então, Kant como um dos principais filósofos, do iluminismo do período moderno. Mais especificamente do iluminismo alemão. Agora nós vamos trabalhar algumas teorias que são pertinentes e próprias do conhecimento da filosofia de Kant, ok? Acompanha comigo aí na tela, olha só. Kant é o autor da famosa resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? O que é o esclarecimento? Então ele vai partir aqui de um conceito do quê? De um conceito de que não é, mais uma vez para você entender, não é o conhecimento que vai se adaptar ao mundo. É o mundo que vai se adaptar ao conhecimento. Essa é a perspectiva de Kant. Então ele vai definir esclarecimento como a saída do homem da sua menoridade.
A saída do homem, olha isso aqui, a saída do homem do aspecto dogmático, o abandono do aspecto dogmático, o abandono das questões religiosas. Lembrem-se que a filosofia moderna tem a intenção de ocasionar uma ruptura entre o pensamento religioso e o pensamento científico, ok? Então, o homem busca conhecimento, e esse conhecimento, então, é a sua saída da menoridade, do qual ele próprio é culpado. O que o Kant está querendo dizer com isso, professor? Que você é o culpado pela sua ignorância. É por isso que você está aqui estudando com a gente, para que você se liberte da sua ignorância, para que você se liberte das trevas que circundam a tua mente e você possa, então, finalmente alcançar o seu objetivo e passar na prova e entrar na universidade dos seus sonhos, no curso dos seus sonhos, ok? Então, essa é a perspectiva aqui, trabalhada por Kant, ok? Trabalhada por Kant. Então, vamos lá, olha só. Kant vai propor que, em vez do conhecimento do conhecimento se adaptar ao mundo, é o mundo que vai se adaptar ao conhecimento, essa menoridade aqui, que está intrinsecamente relacionada à ignorância, né, é o que? Ela é a incapacidade de você usar o próprio entendimento sem o quê? Sem a direção do outro. Ou seja, sem a direção correta. Nossa mente possui estruturas a priori, segundo ele. Como tempo, vamos lá. Como tempo, deixa eu ver, o que mais? Olha só. Como tempo, como espaço. Como categorias. Como o que mais, professor? Como ideias. Então essas são as categorias aqui. Esses são os direcionamentos propostos por Kant. Então a culpa aqui não é a falta de inteligência, mas é a falta de coragem para você decidir conhecer. Porque o conhecimento, você se lançar no conhecimento, você lançar a sua mente nessas categorias de entendimento e organizar as informações sensoriais a posteriori, é justamente uma atividade que faz com que você se canse. Conhecer, estudar, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Olha pro Gordinho. Estudar é tão cansativo quanto você ir malhar. Você malha? Você vai pra academia? Faz ali um bíceps, um tríceps na polia, né? Pega ali 200 kg no leg press, né? Não dou conta que meu joelho não deixa. Mas estudar é tão cansativo quanto você malhar. Por quê? Porque o cérebro é um músculo. Então essa questão da menoridade trabalhada aqui, o que é o esclarecimento? Qual é a necessidade do esclarecimento? Essa é a pergunta do Kant. Então quando você se propõe a estudar, você está rompendo com essas barreiras. Com a barreira da ignorância, com a barreira das trevas da ignorância. Por isso que surge o quê? O movimento do iluminismo. Em qual século? No século XVIII. Século XVIII. E o iluminismo, o nome já diz, ele vem para iluminar o quê? O que ele vem iluminar? O que o iluminismo vem iluminar? As trevas da sua ignorância, que eram estruturadas pelo dogmatismo religioso. Ainda que houvesse as melhores das intenções dos filósofos medievais, como João Crisóstomo, Justino Marte, Eusébio de Cesareia, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, de unir a filosofia, né, aristotélica e platônica com a fé, mas o dogmatismo prendia, dentro da perspectiva moderna, o dogmatismo prendia as pessoas, enclausurava as pessoas dentro de conceitos e verdades absolutas que eram consideradas inquestionáveis pela igreja, mas que na verdade são muito questionáveis. Então é isso que o Kant vai trabalhar aqui dentro dessa perspectiva, ok? Da perspectiva da menoridade, da incapacidade de você usar certos conhecimentos para ter o próprio entendimento, a própria direção rumo ao seu conhecimento. Isso não é considerado por ele uma falta de inteligência. Isso é considerado o quê? Falta de coragem, falta de decisão. É por isso que você está aqui estudando com a gente, porque você decidiu que você vai passar, que você vai mudar de vida, que você vai dar uma melhor condição para os seus pais, uma melhor condição para os seus filhos, vai estudar, vai entrar na Universidade Federal, que é o seu lugar, que é o seu espaço, vai fazer o curso dos seus sonhos e vai ganhar dinheiro, e a vida é isso.
A vida é essa. Então qual é o lema do esclarecimento aqui? Olha lá. Sapere aut, em latim. Sapere aut, esclarecimento. Sapere aut. Guarde aí. Guarde aí. Se aparecer, pode, professor, aparecer esse termo na minha prova, na minha questão? Claro que pode. Sapere aut. Sapere aut. Esclarecimento. Esclarecimento é a ação que o indivíduo tem que ter, ação que ele deve realizar para conhecer, ok? Ousar saber, ou seja, tem que ter coragem de ir lá e buscar esse entendimento. Tem que ter coragem de ir lá e estudar e ultrapassar os limites e as barreiras que impedem você de conhecer. Olha que filosofia maravilhosa, bicho. Olha que filosofia linda. Ainda tem gente que vem aqui me dizer que física é melhor do que filosofia. Ah, é o professor Matheus, pelo amor de Deus. Olha lá, vamos lá, acompanha comigo. Olha só. Razão, autonomia e liberdade. 3 conceitos importantes aí em Kant, tá? Três conceitos importantes em Kant. Então, para Kant, a razão é o quê? Para o Kant, Crítica da Razão Pura é o livro. Cara, você tem que ler esse livro. Você tem que ler. Tem que ler esse livro. A razão é o que distingue o ser humano do quê? Da sua forma de agir autonomamente e não apenas de obedecer instintos ou tradições que lhe foram quê? Que lhe foram impostas. Por quem? Pelo dogmatismo. Que lhe foram impostas pelo dogmatismo. Faça o sinal positivo com a cabeça de que você está me entendendo. Ok? Então, para Kant, o que distingue o indivíduo, o que gera liberdade para o indivíduo, é o quê? Porque liberdade lá dos filósofos contratualistas, lembra? Que liberdade é você seguir as regras, você seguir as leis. Aqui para o Kant não necessariamente é assim. Para o Kant aqui é o quê? Para o Kant, o que vai distinguir você, a sua autonomia, em relação à sua ação, é você transpassar esses limites aqui que foram impostos, essas barreiras que foram impostas pelos instintos e pelas tradições. Ok? Então, ser autônomo significa, olha lá, dar a si mesmo a lei moral. E nós vamos trabalhar o conceito de ética daqui a pouco aqui. Daqui a pouco. Você não deve seguir cegamente as autoridades externas, sem antes você passar pelos critérios de uso da razão. Isso é sapere aude, esclarecimento. É justamente isso aqui que o Kant está falando aqui. Se você é um indivíduo autônomo, significa que você, para dar a si mesmo a lei moral, não deve seguir cegamente o que outras autoridades externas te dizem. Isso aqui fundamenta o quê? Olha só que coisa linda, ó, o seu conceito de liberdade. Não é fazer tudo o que se quer, mas olha o destaque: agir conforme princípios racionais e universais. Olha pro gordinho. Quando ele fala aqui de princípios racionais e universais, ele também está falando de ética. E eu vou já nós vamos falar de ética. Daí então a importância para a formação do conceito moderno de quê? De cidadania esclarecida. Vou falar de novo. Se você não anotou, se você não tirou o print, volta lá e tira o print. Olha lá, de novo, tira o print, imprime, cola na parede de casa, cola no banheiro na hora que você for usar, atrás da porta do banheiro, igual aqueles papelzinhos da dengue. Tem quando o pessoal passa lá e joga aqueles papelzinhos da dengue lá atrás da tua porta. Pega isso aqui, joga lá atrás da tua porta, porque você precisa saber. Sapere aut. Sapere aut. Em latim significa o quê? Esclarecimento. Ok? Então, essa é a perspectiva da razão, da autonomia e da liberdade em Kant. Todas elas fundamentam a perspectiva de quê? De progresso.
racional ou filosófico, como alguns chamam. Esse progresso aqui se dá a partir do momento que você se lança ao conhecimento. A partir do momento em que você critica essas estruturas, critica esses governantes, critica essas leis injustas, e então você parte para um outro nível de conhecimento. Ok? Então o que é ética para o Kant? Vamos lá na tela que eu vou explicar para você. E aqui nós vamos trabalhar um conceito que cai muito, não só no Enem, presta bem atenção no que eu vou falar para você aqui, ó. Não só no Enem, mas também para você que posteriormente vai fazer provas de concurso público. Alguns estados, incluindo o Distrito Federal, trabalham aí a questão da ética no serviço público. E aí, obviamente que cada cargo, cada profissão, tem ali a sua estrutura ética estabelecida, que é a partir dessa ética deontológica. Então se você for prestar concurso aí, você pode estudar ética deontológica, ética kantiana, tranquilamente, tá? Porque isso está intrínseco aí no trabalho do servidor público, ok? Então vamos lá. Quando a gente vai falar de ética kantiana, ela é baseada no quê? Na autonomia da razão. Então ela não é presa, ela não é vinculada ao dogma, ela não é vinculada a uma ideia de alguém, a ideia de alguma autoridade. Não, essa ideia é sua, é própria, porque você foi lá, investigou, construiu o seu conhecimento, estruturou, essa ideia é sua. Pronto, meu bebê. É coisa linda. Filosofia é coisa linda. Então olha lá. Para o Kant, o valor moral de uma ação não depende apenas do resultado, que é o que a gente vai chamar de utilitarismo. Utilitarismo é daquilo que é útil, né? Mas para o Kant, vem do quê? Vem da intenção. Olha o destaque. Vem da intenção e do respeito ao dever. Coisa linda. Então, o agir moral do indivíduo, ele vai agir por o quê? Por respeito à lei moral que foi construída com base no quê? Na autonomia da razão. Então, primeiro eu vou lá, eu me liberto da ignorância, eu me esclareço, sapere aude, e eu esclareci, busquei o conhecimento, estou iluminado, igual lá a filosofia, o quê? Igual a filosofia iluminista. E aí eu vou fazer o quê? Aí sim, eu tenho todas as prerrogativas, o conhecimento necessário para ir lá e fazer o quê, meu chuchu? Respeitar a lei moral. Kant é delicioso, bicho, de estudar demais. Kant é... Aí você vem me dizer que é melhor você estudar lá povotar da física do que estudar... Ah, pelo amor de Deus. Olha lá na tela, olha lá. Um comerciante que não engana clientes, apenas por isso prejudica seus lucros, age por interesse. Só age moralmente quem age pelo quê? Quem age por princípio. Então olha só, vem comigo. Então a ética aqui, ela é baseada nesse preceito da autonomia da razão. Ok? Tomando uma aguinha aqui porque a garganta tá ruim. Então olha só, baseada na autonomia da razão. Olha lá. Então a moralidade, ela não depende das consequências, tá? Ela depende exclusivamente ali da questão racional. Aí aqui nós vamos trabalhar um conceito que nós chamamos de imperativo categórico. E o que seria esse imperativo categórico? Vou destacar aqui para você agora. O imperativo categórico, na sua forma mais simples de entender, é você agir apenas segundo a máxima de que você possa ao mesmo tempo querer
que aquela ação se torne uma lei universal. Então o imperativo categórico aqui é o que nós vamos chamar de ética do comportamento. Ética do comportamento. Que coisa linda! Coisa linda. Então, olha só. Aí surge, então, esse conceito do imperativo categórico. Olha lá. É o princípio supremo da moral de Kant. Então, age apenas segundo uma máxima tal, que é a frase que eu já falei anteriormente para você. Age segundo uma máxima tal que possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Olha lá. Uma lei universal. Se todos mentissem, olha o exemplo, a comunicação iria perder sentido. Logo, mentir não pode ser universalizado. Se ele não pode, a mentira, se a mentira não pode, neném, ser universalizada, significa que ela não pode também ser o quê? Ética. Ela não pode ser ética. Então esse é o princípio. Age apenas segundo a máxima que tal ao mesmo tempo, que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Então você tem que agir de acordo com, melhor dizendo, vou reformular, as suas ações, elas devem estar alinhadas com o princípio da ética, de modo que aquela ação que você pratica, ela seja tão benéfica para a sociedade, ela seja tão boa para o próximo, que ela venha a se tornar, ou possa ser uma candidata a se tornar, a uma lei universal. Essa é a perspectiva do Kant aqui. Então, é o agir, isso aqui nós vamos chamar de agir moral. Agir moralmente. Ok? Então, diferente de um imperativo hipotético, baseado numa hipótese, que vale só para obter o certo. Isso aqui nós vamos chamar de pragmatismo. Pragmatismo. Professor, o que é pragmatismo? Pragmatismo é a ideia de que tudo aquilo que você faz e está dando certo, então você deve continuar mantendo, porque é certo. É o certo a ser feito. Se você fez e deu certo, deu o resultado que você pretendia, que você queria, deu certo, então segue o baile, bebê. Isso é pragmatismo. Ou seja, esse conceito ele é incorporado dentro do conceito de imperativo hipotético. Dentro aqui do conceito de imperativo hipotético. Ok? Só que aqui você só faz, você só faz o certo se você for obter algum lucro, alguma vantagem a partir disso. Se queres ser bem visto, ao exemplo, não mintas. O imperativo categórico vale sempre a pena. Mas aqui, ó, pro imperativo hipotético, que vale só para você obter o certo, então mentir aqui é considerado ético. Mentir aqui pode ser considerado dentro do imperativo hipotético. Do imperativo categórico, não. No imperativo categórico, você pratica uma ação com vistas com que aquela ação possa ser utilizada como uma regra universal, ok? No imperativo hipotético, você pratica determinada ação, tem determinada ação dentro da estrutura do espaço social, a partir do seu interesse pessoal, que é o quê? Que é o pragmatismo. Se deu certo, então eu vou seguir aquele caminho. Se tá certo, é por ali que eu vou. Então, esse é o imperativo hipotético, que está em contraposição ao imperativo categórico. Faça sinal positivo com a cabeça de que você está entendendo, ok? Tranquilos, caminhamos. Kant versus o consequencialismo, que é o imperativo hipotético, ok? Então vamos lá. Ao contrário das teorias consequencialistas, como o utilitarismo de Bentham, de Mill, Kant vai defender que a moralidade ela não depende do que acontece depois da ação, mas do princípio racional que vai motivar essa ação. Então olha só, olha para mim. Olha para mim. A moralidade, a ação correta, vamos colocar aqui melhor para você entender. Ação correta.
A ação correta, ela vai partir do quê? Ela vai partir do princípio, não apenas da consequência, mas ela vai partir do princípio da racionalidade que vai motivar aquela ação. Então a moralidade não depende do que vai acontecer, da consequência, mas do princípio racional. Por que que você agiu dessa forma? Por que que você tomou tal atitude? O que motiva essa sua atitude? Esse é o imperativo categórico. Imperativo categórico. Eu uso a ética, a ação, o comportamento universal, baseando-se no racionalismo. Então suponhamos que você tá, vou te dar um exemplo, você tá aí dirigindo seu carro e o cara do nada aí entra no sinal vermelho, ultrapassa o sinal vermelho, bate no seu carro. Qual é o seu primeiro desejo depois daquela situação? Você viu que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, pá, você tranquilo entre aspas, com você, né? Você sai do carro, você quer o quê? Você quer matar aquele cara, bicho. Quer matar ele. Mas aí você vai parar e vai pensar, falar, aí você chega, olha pra situação e você vê que quem tá dirigindo é um idoso. Aí você já vai pensar duas vezes. Falar, se eu bater nesse cara aqui, você é preso. Ou seja, você está racionalizando a consequência do seu ato. Então você fala, eu vou lá conversar, vou trocar uma ideia que é bem melhor e tal. Você racionalizou a sua ação. Esse é o princípio que vai motivar o teu agir, que vai motivar a tua ação correta. É o princípio que te levou para o diálogo e não para a violência. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tá entendendo? Lindo, lindo, perfeito. Então, por isso que o imperativo categórico trabalha o racionalismo como pré-requisito para a liberdade do indivíduo. Então, para o Kant, mentir para evitar um mal maior continua sendo errado. Pois vai violar o princípio do quê? O princípio da ética, o princípio do correto, o princípio do dever, o princípio da universalidade, porque a ética é um conceito universal de comportamento. Olha lá na tela. Então, dentro dessa perspectiva, isso vai mostrar o rigor e a exigência moral do pensamento kantiano, que ele acredita ser necessário para garantir a dignidade humana. Quando se fala de dignidade humana aqui na linguagem do Kant, nós estamos falando de coletividade. Estamos falando de coletividade. Tudo bem? Tranquilos? Então olha lá. Kant e o direito. Para o Kant, vou destacar aqui para você, olha lá. Para o Kant, o direito é o espaço, é o imperativo jurídico, que vai garantir que a liberdade de todos, a liberdade de todos por meio de leis comuns. Que garante a liberdade de todos por meio de leis comuns. Então a liberdade aqui, ela só vai ser real se coexistir com a liberdade dos outros. Então eu só vou ser livre se o outro também for livre. Então isso aqui vai partir do princípio do quê? Vai partir do princípio do próximo. Enquanto que o contratualismo vai dizer o seguinte, você só é livre se você obedecer à lei, aqui o Kant vai dizer, dentro do direito, o Kant vai dizer o seguinte, o você só vai ser livre se você respeitar a liberdade do outro. Por isso que se cria esse conceito de leis que são universais e de leis que são imparciais. Então eu só sou livre, eu só tenho liberdade quando eu não vou infringir a liberdade do próximo. Então a minha liberdade, ela vai terminar aonde a liberdade do indivíduo, o direito do indivíduo vai começar. Ok? Então essa visão, ela vai influenciar de forma profunda todas as constituições modernas. Constituição, vamos lá? Constituição. Vou até trocar de cor aqui, Livro de normas.
jurídicas que revelam o direito e o dever. Lembrando que esse aqui não é um conceito puramente jurídico, né? Ele é um conceito filosófico, ok? Então, um livro de normas jurídicos que vão revelar o direito e o dever dos indivíduos. Então, essa perspectiva do Kant aqui, ela vai influenciar o quê? Todas as constituições modernas, olha lá. E a noção de direitos humanos universais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, vai acontecer em 1948, no pós-Segunda Guerra Mundial. Porque o mundo tinha acabado de passar por duas grandes guerras, 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial, provocada pela Alemanha, como consequência o Tratado de Versalhes, que puniu a Alemanha pelos danos da guerra. E a Segunda Guerra Mundial, que vai começar com quem? Com a Alemanha também, quando vai invadir a Polônia. Mas aí a gente tem a ascensão do nazismo, dos regimes totalitários, do fascismo, 1930. Mas, depois desse período de duas guerras, lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki diante do ataque que os japoneses tinham realizado em Pearl Harbor, acabou então a Segunda Guerra. O que o mundo precisa agora? De uma declaração de paz, mano. Claro que depois a gente vai ter Guerra Fria, aquela briga ideológica, né? Quase que uma briga física. Não foi, por isso que é chamado de Guerra Fria. Mas a ameaça era constante. A ameaça de guerra no mundo era constante. Entre a União Soviética e os Estados Unidos, seus aliados, a gente vai ter a Guerra do Vietnã, por exemplo. Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Vietnã do Norte é comunista, Vietnã do Sul capitalista. E é o conflito que os Estados Unidos perdem a sua moral mundial, vem por água abaixo. E o Vietnã é unificado sobre um regime comunista. Você tem as Coreias lá no paralelo 38, por exemplo, que estão divididas até hoje, inclusive, também dentro dessa perspectiva econômica. Uma é marxista, socialista, a outra é capitalista. Então o mundo precisava de quê nesse momento aqui de paz? Aí vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai trabalhar a questão aí do direito internacional. Quem é que vai influenciar isso aqui, cara? Kant, mano, com o imperativo categórico. Olha a monstruosidade da filosofia desse cara. Olha como esse cara é importante de ser estudado. Se você entende Kant, você entende o período entre guerras, você entende as guerras, o período pós-guerra, a Guerra Fria. Por quê? Porque o conceito de ética dele vai trabalhar sempre partindo do princípio do próximo. Eu só sou livre se o próximo for livre. A minha ação ela não é determinada pelo consequencialismo. Por aquilo que eu vou obter, pelo lucro que eu vou ter, pelo resultado que eu vou ter, pelo interesse que me gera. Não. A minha ação ela é motivada pela minha busca racional de ser uma pessoa melhor dia após dia. Algo que é difícil, que é complexo para todo mundo. Mas essa é a filosofia desse cara. Então, dicas para você que eu vou dar aqui. Agora, anota aí. Em relação a Kant no Enem. Pra você ver como é que esse cara é importante. Caraca, professor, você se empolga em dando aula de Kant porque eu gosto do cara. É igual eu dando aula de Getúlio Vargas, filho. Eu dando aula de Getúlio Vargas, eu perco até a hora. Até eu fico 2, 3 dias dando aula de Getúlio Vargas. Então vamos lá. O que mais aparece aí? O que mais aparece? O Enem costuma usar Kant para quê? Para discutir o iluminismo e a importância do uso público da razão, autonomia e liberdade como responsabilidade acional, o imperativo categórico categórico em dilemas éticos, né? Dignidade humana, jamais usar o outro apenas como meio. Isso aqui que a gente viu agora em questão em relação ao quê? Em relação à liberdade do próximo, né? A liberdade do indivíduo. Então essas questões muitas vezes vão trazer trechos de Kant com situações do cotidiano e pergunta qual é o princípio que está sendo utilizado ali. Porque você sabe que a prova do Enem é uma prova contextualizada, né? Você sabe disso, eu não preciso te dizer. Se você já fez, você sabe. Se você não fez, eu estou te dizendo. A prova do Enem é uma prova contextualizada. Então, se for cair Kant, ele vai usar os conceitos kantianos, principalmente do imperativo categórico, principalmente do sapere aude, do esclarecimento, e vai mesclar com situações do cotidiano ali para fazer uma contextualização e você interpretar, ok?
Então, qual é a atualidade do pensamento kantiano? Né? Qual é a influência do pensamento kantiano dentro desses debates? Sua defesa do uso da razão dentro da perspectiva ética, tá? Imperativo categórico para trabalhar a perspectiva ética, né? É um antídoto contra o quê? Contra a fake news, contra as manipulações e autoritarismos. Então, em um eventual tema de redação, por exemplo, onde se trabalharia um tema sobre fake news, dá para encaixar perfeitamente o imperativo categórico. Na verdade, qualquer tema que trabalhe questões éticas, tema de redação, que trabalhe questões éticas, você pode utilizar como repertório. O imperativo categórico, o imperativo hipotético, que é o contrário do imperativo categórico. Então, anote bem esses dois conceitos aí que dá para você usar assim. Aí, trabalha-se essa questão da bioética, né? Pesquisa em seres humanos, eutanásia, aborto, todas essas questões. Os direitos civis, direitos civis e políticos, igualdade, né, dos indivíduos perante a lei. E a questão da democracia, a participação da população nas decisões do governo. No nosso caso, democracia mais indireta do que direta, ok? Então, por que Kant continua sendo importante? Porque ele colocou o ser humano como centro moral. O centro moral não é Deus, como era no período medieval, lá no teocentrismo. O centro moral aqui é quem? Tá destacado aí pra você, ó. O centro moral aqui é o homem. Aqui nós temos uma característica de antropocentrismo. Característica de antropocentrismo. Não é Deus que está no centro da moral, é o homem que está. Não é Deus que dita as regras, é o homem com o uso do quê? Com o uso da sua razão que vai ditar as regras. E ele sempre vai utilizar a razão com vistas a quê? A preservar a liberdade do próximo, a preservar a integridade do próximo. Por isso que mentir, mesmo que seja para evitar um mal maior, para o Kant continua sendo errado. Ele vai defender o quê? A liberdade, olha lá, liberdade. Não como uma vontade arbitrária, mas como o quê? Como a autonomia da sua razão, a autonomia do seu pensamento. Então, se você é autônomo, se o seu pensamento é autônomo, nós chamamos isso de quê? Sapere aut, esclarecimento. Você lembra o que é. Você lembra, olha lá, sapere aut. Em latim significa o quê? Esclarecimento. Faça o sinal positivo de que você está me entendendo. Ele vai influenciar o quê? Ideais modernos. Tanto da criação e elaboração das constituições. E o Brasil teve muitas, né? 1824, a primeira Constituição da Mandioca. 1891, primeira republicana. 34, 37, 67, 69 e 88. Esqueci da 46. 34, 37, 46, que é do Enio Caspar Dutra. 67, 69 e 88, que é a nossa última Constituição. Tivemos várias constituições ao longo da nossa história. 1824, 1891, 1934, 1937, que são as duas varguistas. Depois 1946, do Enio Caspar Dutra, depois que o Vargas se mata. Depois as da ditadura militar, 67, 69. E logo depois nós vamos ter a de 1988. Então, as nossas constituições, as constituições, de um modo geral, serão influenciadas pelas ideias de Kant, principalmente vinculadas com o seu imperativo categórico, com a sua questão de dignidade e justiça, baseando-se aí nos princípios éticos do imperativo categórico. Ok? Então, se você for estudar Kant para o Enem, então leve em consideração o quê? A valorização da razão e da autonomia ética, baseada aqui, ó, no conceito de liberdade do imperativo categórico. Tudo bem? Ok? Ufa, né? Muita informação, né? Eu sei. Vamos fazer algumas questões só pra gente concluir esse bloco com chave de ouro. Vamos lá? Então me acompanha. Questão 1. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, coisa linda, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção do outro. O homem é culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento.
mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça, a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de a muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante a vida. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Editora Petrópolis. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, sapere aude, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa, letra A, reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade, o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas, a imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heteronôma, a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento, a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Letra A, letra B, letra C ou letra D. E aí, meus queridos? Pausa o vídeo, resolve e volta cá. Marca aí, logo de cara, letra A. Reivindicação da autonomia, sapere aude, da autonomia da capacidade racional. Eu tenho um pensamento autônomo, por isso eu respeito a liberdade do próximo como expressão da minha maioridade. Maioridade de conhecimento é eu me dispor a conhecer, me libertando do quê? Dessa menoridade, que é a minha incapacidade, a minha falta de coragem de ir lá estudar e me libertar da direção dos outros. É eu ter opinião própria. Então, letra A, pode marcar aí, sem medo de ser feliz. Letra A é o nosso gabarito correto. Questão de número 1. Letra B, o exercício da racionalidade como pressuposto menor. Errou. C, imposição de verdades matemáticas. Aí não, né, gente? Errado. D, a compreensão de verdades religiosas, também errado. Você já sabe que o dogmatismo não cabe aqui. E principalmente dentro da filosofia do Kant, com vistas a libertar o homem da falta de entendimento. O conceito de sapere aude é justamente a ação racional que te liberta da falta de entendimento produzido pelo dogmatismo. E letra E também errada, emancipação da subjetividade de ideologias, produzidas pela própria razão. Pode marcar aí questão de número 1, letra A. Vamos lá para a questão de número 2, olha lá na tela. Um Estado é uma multidão de seres humanos submetida às leis de direito. Todo Estado encerra 3 poderes dentro de si. Coisa linda, hein? Isto é, a vontade unida, em geral, consiste de 3 pessoas. O poder soberano, soberania, na pessoa do legislador. O poder executivo, na pessoa do governante, em consonância com a lei. E o poder judiciário, para outorgar a cada um o que é seu de acordo com a lei. Metafísica dos costumes. Já falei para você nesse livro, depois você procura, baixa ele aí para você ler. De acordo com o texto, um Estado de direito, segundo a visão do Kant, a vontade do governante deve ser obedecida, pois é ele que tem o verdadeiro poder. Errado, porque o verdadeiro governante na concepção do Kant é o cara que respeita a liberdade coletiva, a liberdade do próximo, né? Coletiva porque ele governa várias pessoas. Letra B. A lei do legislador deve ser obedecida, pois ela é a repressão da vontade geral. Pode marcar aí letra B, sem medinho de ser feliz, tá, meu bebê? Letra B, sem medinho de ser... Ué, professor, mas por quê? Quando você cria uma lei, qual é a finalidade da lei? A finalidade da lei é com que a lei seja obedecida para o bem coletivo. Você está abrindo mão da sua liberdade para respeitar a liberdade de outras pessoas, né? Então eu vou te dar um exemplo. Se você está numa fila, você está lá numa fila gigante para você comprar, você vai comprar uma peça de carne num supermercado, a fila é gigante. Mas aí do outro lado tem uma fila de idosos, né? De mulheres grávidas, uma fila preferencial.
E aí chegou sua vez de ser atendido e o cara foi lá e atendeu uma pessoa do preferencial na sua frente. É lei. Essa lei ela tem que ser obedecida? Tem que ser obedecida. Você está abrindo mão de parte da sua liberdade para que você conceda liberdade a uma pessoa que naturalmente dentro do contexto já sofre preconceito ou por estar grávida, ou por ser negro, ou por ser idoso. Ok? Então, por isso, a lei do legislador deve ser obedecida, pois ela é a representação do quê? Da vontade geral. Aqui entra o conceito de imperativo categórico. Pode marcar aí, sem medo de ser feliz, letra B. Olha lá na tela. O poder judiciário na pessoa do juiz é soberano, pois é ele quem outorga a cada um que é seu. O juiz, o judiciário que faz isso aqui, errou. O poder executivo deve submeter-se ao judiciário, pois depende dele para validar suas determinações. Na verdade, esses três poderes, eles devem estar o quê? Em harmonia. Né? E letra E, o poder legislativo deve submeter-se ao executivo na pessoa do governante, pois é ele quem é o soberano. Errado também. Então, questão de número 2, pode marcar no seu material aí, sem medo de ser feliz, letra B, ok? Partindo do princípio do imperativo categórico do Kant. Então, olha lá, questão 3 na tela. Na primeira sessão da fundamentação da metafísica dos costumes, Kant analisa dois conceitos fundamentais de sua teoria moral: o conceito de vontade boa e de imperativo categórico. Esses dois conceitos traduzem as duas condições básicas do dever: o seu aspecto objetivo, a lei moral, e o seu aspecto subjetivo, o acatamento da lei pela subjetividade livre, como condição necessária e suficiente da ação. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria moral kantiana, é correto afirmar. Então vamos lá, letra A. A vontade boa, enquanto condição do dever, consiste em respeitar a lei moral, tendo como motivo da ação simples a conformidade da lei. Letra B. O imperativo categórico incorre na contingência de um querer arbitrário. Querer arbitrário, sem levar em consideração que a liberdade do outro, então a letra B já está errado. Cuja intencionalidade determina subjetivamente o valor da ação moral, letra B errada. C. Para que possa ser qualificada do ponto de vista moral, uma ação deve ter como condição necessária e suficiente uma vontade condicionada por interesses e inclinações sensíveis. Interesses e inclinações sensíveis, deixa o quê? Letra C errado, pô. Aqui não é imperativo categórico, aqui é imperativo hipotético. Letra D. A razão é capaz de guiar a vontade como meio para a satisfação de todas as necessidades e assim realizar seu verdadeiro destino prático, a felicidade. Olha lá, a razão é capaz de guiar a vontade como um meio de satisfação de todas as necessidades. A felicidade está na satisfação de todas as necessidades. Tá? Às vezes fazer o bem não necessariamente significa cumprir com toda necessidade, mas isso vai te causar, isso pode te ocasionar, né, fazer você sentir uma sensação de liberdade, uma sensação de bondade. Letra D também errada. Letra E. A razão, quando se torna livre das condições subjetivas, que é a coragem, é em si necessariamente conforme a vontade, somente por ela suficientemente determinada. Errou, né, gente? Então você vai marcar aí o nosso gabarito. Qual é, então? Letra A. Pode marcar aí nosso gabarito. Letra A. A vontade boa, enquanto condição do dever, consiste em respeitar a lei moral, tendo como motivo a ação simples de quê? De conformidade com a lei. Questão de número 3, letra A, sem medo de ser feliz. Questão de número 4, vamos lá? Lá na tela para você, olha lá. A autonomia da vontade é aquela sua própria, é aquela sua propriedade, graças à qual ela é para si mesma a sua lei. Sua lei. O princípio da autonomia é, portanto, não escolher, senão de modo a que máximas da escolha estejam incluídas simultaneamente no querer mesmo, como lei universal. De acordo com a doutrina ética de Kant,
O imperativo categórico não se relaciona com a matéria da ação e com o dever e com o que deve resultar dela, mas com a forma e o princípio de que ela mesma deriva. E ela vai derivar da onde? Ela vai derivar da razão. Se ela deriva da razão, letra A tá o quê? Pode marcar aí, letra A setinha, ok? Letra A setinha, nosso gabarito. Imperativo categórico é um cânone, igreja, cara, que nos leva a agir por inclinação, satisfação. Errado. C. Inclinação é a independência da faculdade de apetições das sensações. Errou. A boa vontade deve ser utilizada para satisfazer os desejos pessoais do homem. Errou também. Questão 4, então, pode marcar aí no seu material, letra A. E a última questão deste bloco, questão de número 5, já está aí na tela para você. Até hoje admite-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malograva-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso entendimento. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copérnica da filosofia. Nele, confronta-se duas posições filosóficas que, letra A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Imperativo categórico, imperativo hipotético, letra A, de cara. De cara é o nosso gabarito. Ok? Defende que o conhecimento é impossível, restando-lhe somente o ceticismo. Errado. Revelam a relação de interdência entre dados de experiência e reflexão filosófica. Errou. D. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias da relação dos objetos. Errado. E letra E. Refutam-se mutuamente quando a natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Ambas são recusadas por Kant. Está errado também. Então, questão de número 5 aí na tela para você. Letra A. Ufa. Concluímos mais um bloco de filosofia. Esse ficou muito extenso, né, queridos? Mas muito necessário, porque é um tema que aparece muito em provas. Então a gente teve que desvencilhar aqui todos os principais detalhes para você chegar de ponta firme na sua prova, tá bom? Então, terminamos, concluímos Kant, concluímos a parte da filosofia moderna. E agora nós vamos passar então para a parte da filosofia contemporânea, tudo bem? Então, me despeço aqui, desejando para você excelentes estudos. Deixe o seu joinha, o seu like aí nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque com certeza outras pessoas precisam também desse vídeo, precisam também das nossas aulas para chegar firmes na sua prova, buscando então a sua aprovação. Grande beijo e uma excelente preparação para você.